Boa noite. Oi, Pati, tudo bem? Entra aí na nossa live para bater um papo. Oi, Eloir, obrigada por estar conosco. Magali, deixa eu colocar a Pati para dentro aqui. Oi, Tatiele, saudade de você. Logo, logo a gente vai estar juntos de novo, tá? Olá, Ei, Patrícia, boa noite, tudo bem? ei, boa noite, Paty, tudo jóia? Graças. Prazer, obrigada pelo convite. Eu que agradeço você contar com a tua experiência. Eu queria fazer uma apresentaçãozinha aí inicial, esperando as pessoas entrarem e combinar algumas coisas com você, que às vezes as pessoas vão fazendo perguntas e alguns já me deixaram perguntas aqui para eu te fazer. Então, para a gente Olha, tornar a coisa mais dinâmica, e se não der tempo da gente responder a todos a gente responde depois, tá bom assim? sim, claro. Então, a Patrícia, gente, ela é enfermeira e ela está há 7 anos já na área de gestão, né? Depois de trabalhar aí alguns anos como realmente no front da enfermagem, você foi para essa área de gestão. E se eu não estou enganado aí no histórico, a primeira vez que eu ouvi falar do seu trabalho, não exatamente de você, foi ainda quando eu estava com a Mil, com o Edson Bueno. Ele tinha uma admiração incrível pelo trabalho que vocês desenvolviam na Unimed Vitória, né? Isso. E depois eu tive a oportunidade de estar aí mesmo na CNU, num, num meeting, né? Explicando um pouco do desenvolvimento desse projeto de atenção integral à saúde. Foi aí que eu tive a oportunidade de ouvir falar no seu nome mesmo e na experiência que você teve aí ao longo desses anos. Então, Patrícia, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer hoje é você explicar um pouco e até desmistificar que todo mundo pensa que a atenção primária à saúde é só prevenção, que a gente não lida com nenhum tipo de patologia. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que isso funciona, o que é atenção integral, atenção primária à saúde, como que é a tua visão? É, então, primeiro, como quero agradecer pelo convite, estou muito feliz e que bom poder contribuir, né? Eu, como você falou, sou enfermeira, tenho 9 anos de formada, tem 7 anos que eu estou nessa parte de gestão. E logo quando eu conheci a atenção primária, eu fiquei apaixonada. Foi lá na Unimed Vitória, onde nós começamos. Começamos lá o projeto em 2013. Hoje lá já tem mais de 50 mil vidas vinculadas nesse produto. E realmente é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque ela, como você mesmo disse, as pessoas vinculam muito a atenção primária, a atenção integral, muito voltada para a promoção e prevenção, quando na verdade não é isso. A atenção primária à saúde, ela é uma estratégia que as organizações utilizam para fazer essa organização do sistema de saúde. Ou seja, está utilizando esses recursos de uma forma mais sustentável. Então, e aí a gente sai de um contexto. Por que que eu falo que é bem uma quebra de paradigma? Onde nós vivemos muito tempo tendo o médico como o centro, né? Um modelo muito focado no médico, médico-cêntrico. E a atenção integral à saúde, ele vem muito ao encontro. Quando eu conheci também o Instituto Patrícia Lacombe e a fisioterapia holística, né? Tudo, ele vem muito ao encontro de não ver o paciente só como partes, né? Mas ver a pessoa como um todo, porque nós funcionamos como um todo. É diferente de um carro que quebrou, precisa trocar o óleo, quebrou o para-choque, nós não. E ali só dá esse impacto no para-choque. Nós não. Se eu não estou bem, se eu estou com uma enxaqueca, o porquê que eu estou com aquela enxaqueca? Por que que a minha pressão alterou?
Então, na atenção integral à saúde, a gente estuda esse indivíduo, acolhe esse indivíduo como pessoa, como um todo. E hoje a medicina ela acabou tendo que se especializar demais, né? E isso foi necessário, mas o que a gente observa é que hoje você vai num especialista, né, de ombro e você tem, se você tiver uma dor no cotovelo também ou uma tendinite na mão, você tem que ir em 2, 3 especialistas fazer exames para todas aquelas regiões, sendo que o braço é um todo, né? Ele funciona articulado com Sim. o pescoço e com as suas emoções. Então, será que a gente tem essa tensão aqui só por causa de um problema físico? E o que a gente vem muito para tirar essa autogestão da doença, né? Então, assim, como um indivíduo. Então, eu faço essa autogestão da minha saúde. E aí, quando a gente fala de uma outras questões, por que que eu contrato, vou lá e contrato um personal trainer se eu quero ter um resultado mais eficaz, mais rápido? E por que com a saúde eu coloco tudo isso, eu vou pelo Dr. Google ou pela vizinha, né? E aí a gente vem para desmistificar isso. Tem uma equipe que faz essa coordenação do cuidado, né? Isso ele é um parâmetro muito bacana que nós temos na atenção integral à saúde. É colocar o nosso paciente como centro do cuidado e não ver ele como partes, mas sim ele como um todo e trabalhar a equipe. Então, esse é um parâmetro bem bacana. E aí a gente vem para desmistificar tudo isso, né? Porque cada um na sua equipe, na equipe ali de nuclear, ele tem um papel essencial, esse papel de cuidar, e onde cada um ele desenvolve o seu papel da melhor forma possível. E não fica só o médico responsável, mas sim toda uma equipe. Então, você diria que nesse sistema, só fazendo aí um briefing de tudo que você falou, a atenção integral à saúde é uma estratégia que as empresas de saúde podem adotar para colocar o paciente, para que o paciente esteja no centro do cuidado e seja visto de uma forma mais global por uma equipe multidisciplinar, certo? Isso. E aí, Paty, quando a gente fala de equipe interdisciplinar, é bacana, porque quando a gente fala de multidisciplinar, a gente entende que cada um, ele tá ali falando, cada um faz o seu papel sem se conversar. E aí a gente entra falando na atenção integral à saúde de equipe interdisciplinar, onde as pessoas elas se conversam, esses profissionais, para discutir esse caso. Você Então, sabe, isso é uma... Patrícia, desculpa te cortando um pouquinho, você sabe que eu ouvi um conceito uma vez num curso que eu estava fazendo nos Estados Unidos, que lá eles estão usando, eu estudei bastante dor crônica na Mayo Clinic, na Flórida, e lá eles usam uma nomenclatura que se chama transdisciplinar, que é você se apropriar de parte da inteligência, do conhecimento daquela pessoa e utilizar esses recursos para que você saiba até indicar, saiba até como fazer essa colocação para o paciente de que ele precisa de outros profissionais no cuidado dele, né? Sim, é importante isso, porque hoje, aqui ainda a gente fala de interdisciplinar, porque os conselhos, eles às vezes, eles, na maioria das vezes, é muito engessado, né? Então não dá essa autonomia também para o restante da equipe, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para o psicólogo. Então, hoje, aqui no Brasil, na atenção integral à saúde, a gente utiliza ainda esse termo de interdisciplinar, porque por muitas vezes nós precisamos também desse papel, desse autor do médico para estar fazendo prescrições, transcrições, né? E por isso que a gente precisa estar discutindo. Então, hoje a gente utiliza muito aqui esse modelo de interdisciplinar nessa atenção integral à saúde. E você acha que ter o que a gente chamava antigamente, tão atual, o médico de família, ele faz essa diferença no cuidado? Porque hoje a gente vê os pacientes
procurando, não sabem que medicação tomar, porque ele tem um problema, uma hipertensão, ele teve um problema cardíaco, ele tem dor, ele fica perdido no centro desse cuidado. Explica um pouquinho para a gente como é que isso funciona nos seus projetos. Isso é bacana você falar do médico de família, né? Ele é um ator muito importante também no nosso time de coordenação do cuidado. Muitas pessoas falam, médico de família. Médico de família, ele lembra o quê? Lembra um generalista. É um clínico geral? Então, muitas pessoas me perguntam, né? Não, o médico de família, ele não é um clínico geral. É um generalista, de uma certa forma, mas ele é um especialista, assim como nós temos os especialistas que nós chamamos de focais, que é o cardiologista, o endocrinologista, o ortopedista. Nós temos o médico de família, que ele é um especialista e ele faz uma residência para ele se especializar. Então, nessa residência, que dura de 2 a 3 anos, depende da instituição, ele estuda todos os ciclos de vida. Então, desde a gestação, né, a concepção, a infância, a pré-adolescência, a idade adulta e a melhor idade também. E aí ele faz toda essa gestão, ele está apto para atender desde a gestante a melhor idade, que a gente brinca, né? Falar melhor idade, os idosos. Ele está apto para estar fazendo essa coordenação e para estar fazendo esse atendimento e direcionar quando precisa. Porque então, dentro do seu processo, esse médico, ele é o centro e ele vai direcionando para os especialistas quando necessário. Isso, ele direciona para os especialistas focais. Então, quando a gente migra, a gente fala de produtos de atenção integral à saúde, os nossos clientes, eles têm clínicas referenciais, onde ele tem todo um time que faz essa coordenação do cuidado. E aí, esse médico, essa equipe, eles vêm, atende, a equipe, ela tem um horário reservado na agenda para reunião de discussão de caso. Então, ele atende esse paciente, ele foi lá, ele me atendeu, não, realmente a Patrícia está com problema na coluna, encaminhei para físio, não dei jeito, preciso de uma avaliação focal, de um especialista focal. Ele me encaminha para esse especialista, ele me indica qual é o melhor especialista, porque hoje o que acontece? Quando eu quero um especialista, eu estou com um problema, eu vou lá no guia médico, né, ou no site, vejo um ortopedista. Mas eu procuro, e eu não sei se aquele ortopedista, ele tem a subespecialidade que eu preciso. Pois é. E aí eu perco esse tempo, né, indo lá, chego lá, o ortopedista, não, se o seu problema é um problema de coluna, tem que ir em outro especialista, e me indica. E eu acabo fazendo essa gestão desse cuidado sem ter esse conhecimento. E o nosso time, por que a gente trabalha em equipe? Nós encaminhamos para esse especialista focal. A nossa equipe, ela direciona, olha, tem a doutora Maria. A doutora Maria, ela é especialista em coluna e você pode estar indo nela. Quando eu chego lá na doutora Maria, ela já tem todo o breve histórico, porque o sistema, eles se conversam. E aí a doutora Maria, ela vai saber por que a doutora Patrícia, a Lacombe, me encaminhou para ela. Então, assim, eu não vou chegar lá e vou precisar falar todo o meu histórico. E aí o nosso médico de família, ele faz essa referência. E aí a especialista, a doutora Maria, ela vai fazer essa contra-referência, indicando qual é o melhor tratamento para mim. Então, não, Patrícia não precisa fazer uma intervenção cirúrgica agora, continuar com fisioterapia, entrar com tal medicamento, e eu preciso fazer a revisão, preciso fazer um acompanhamento com ela semestral. Então, isso é bacana, porque aí eles se conversam entre si, de especialista para especialista, e tira essa responsabilidade de cima do cliente, né? E fica para a gente. Sim, porque a pessoa que não tem conhecimento algum na área de saúde, ela tem que tomar decisões que teoricamente não cabem a ela. Sim, ela precisa ser cuidada, orientada. É claro que a gente fala da autonomia na saúde, quanto é importante o próprio paciente se apropriar do seu processo de cura, mas é um pouco diferente, né? E você me colocou uma coisa no nosso último bate-papo, que é
o plano de saúde, né? O nome que a gente tem hoje, É, plano de saúde, que a gente vê que, na verdade, é um plano que a gente procura quando a gente está doente, é né? um Fala um plano de pouquinho disso, doença, né? Patrícia. É o que é bacana, porque a gente fala muito de, eu tenho um plano. Você tem um plano de saúde? Tem um plano de saúde. E aí a gente pergunta, né, nas palestras de implantação, quando eu vou para as empresas ou apresentar, e quando é que você vai procurar? Você procura pelo seu plano de saúde? Geralmente quando eu estou com problema ou quando eu estou passando mal. Nunca quando eu estou bem, né? Então, aí a gente fala, então, isso não é um plano de saúde, isso é um plano de doença que você procura quando você precisa. E o que a gente fala de atenção integral à saúde é procurar quando eu estar bem também para os profissionais, para a sua equipe de referência, te conhecer, conhecer todo o contexto que você vive, que isso é muito importante também, né? E saber, não, Patrícia, ela não é hipertensa, mas eu sei que agora ela tá com esse pico na pressão porque está passando por sei lá, um divórcio, ou porque tem um filho que mora longe. Então, assim, teve até alguém aí que colocou, porque tem essa escuta qualificada, né? Esse momento de Exato. ouvir o cliente, né? O nosso paciente. Então, isso é muito importante. E a gente vem de um plano, hoje a gente está com essa ideia de comercializar um plano de saúde, onde eu tenho toda uma equipe e que faz essa coordenação, te ajuda a fazer essa gestão da sua saúde. Então, Isso é muito bacana, né? a gente está com uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que é o Eloir, ele é presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e eu faço parte do conselho junto com ele, e a gente é uma luta muito grande, né? Trazer a nossa população a entender que existem estratégias para que a gente possa prevenir realmente, que o fato de você usar o plano de saúde não precisa esperar chegar no momento extremo da doença para se preocupar com ela. Eu fiz uma pesquisa breve aqui e eu tenho 6% da minha população que tem um ponto só de dor. Então, isso é uma coisa, ela chega a ser extrema. Então, eu tenho 6% que tem uma dor ocasional. O restante todo da minha população é poliqueixoso, tem dor pelo corpo todo e a pessoa entende, só falando de dor, sem estar falando de patologia, que é normal conviver com isso. Então, eu tenho dor todo dia, eu começo um processo de automedicação, eu empurro aquela dor porque eu estou bem, eu estou fazendo todas as minhas atividades, ela não me impede de fazer as minhas atividades e eu não me dou conta do quanto isso vai me prejudicar num período curto de tempo e vai impactar na minha velhice. Então, assim, a qualidade de vida que eu quero ter lá na frente, eu vou construir hoje, né? E eu queria que você dissesse, assim, uma das perguntas que apareceram aqui é como você acha que essa estrutura montada pela Central Nacional de Unimedes, que já está aí com 10 unidades montadas e agora, no ano passado, né, você recebeu esse desafio em São Paulo, e infelizmente a gente passou por esse período aí da quarentena que era para a gente já estar, né, de vento em popa, mas vai chegar esse momento. Como é que você vê o impacto dessas unidades realmente na questão de incutir nas pessoas a importância da prevenção? Tem muito voltado para esse ouvir, né? Porque, como você falou, as pessoas não sabem, elas não têm noção. Então, se eu tô com uma dor, eu estou acostumada e tá tudo bem, assim, né? Eu sentir essa dor. E esse impacto, ele é essencial quando tem uma equipe que faz essa coordenação do cuidado para olhar assim e falar assim, olha, Patrícia, isso não é normal, isso tem tratamento e a gente pode estar te ajudando com isso. Então, que tem uma equipe que faz esse norte, que te ajuda a fazer essa gestão. Então, a gente trabalha, tem uma equipe que faz essa gestão do seu cuidado, mas ao mesmo tempo nós desenvolvemos o nosso cliente para estar fazendo esse autocuidado, que a gente fama de
de autocuidado apoiado. Porque assim, eu sei que eu tô... Então, isso é uma ferramenta bem bacana na atenção integral à saúde, esse autocuidado apoiado. Porque o paciente vai, nós sabemos que nós temos um percentual mínimo, que o percentual maior, ele é do cliente também, né? Do querer, do que eu quero, eu vou fazer. Isso na físio você vê muito também, isso é muito... É mais transparente ainda, né, Paty? E nesse paciente, na atenção integral à saúde, a gente faz esse autocuidado apoiado e faz toda essa coordenação. Então, tá aí a diferença. E uma das diferenças para esse momento também de crise que a gente vive, a gente vai ter o nosso produto, ele tá, você nem sabe, mas eu vou te falar agora na primeira mão também. Conta essa novidade. Tá previsto para agora 1º/6, porque nós entendemos a inauguração das nossas clínicas, previsto para 1º/6, virar como um produto, porque nós entendemos a importância desse processo, né? A gente estava já fazendo esses atendimentos por teleconsulta, videoconsulta. Até a gente tem uma pergunta aqui do Dr. Politano, que é um médico bem renomado aqui de Campinas, né? E ele pergunta para você exatamente isso. Como é que você vê a telemedicina na prevenção? Acho que você pode responder. Como é que vocês estão fazendo isso atualmente? Então, hoje nós começamos aqui, desde quando iniciou lá em março, nós começamos essa telemedicina. Eu vejo assim como ela é essencial, né? Ela vem muito ao encontro e muito a favor nesse momento de crise, onde as pessoas não podem estar saindo de casa, né? Esse momento que nós estamos vivendo. E é importante para essa prevenção, por quê? Para a prevenção e a promoção. Porque o paciente, ele fala, eu estou bem, mas eu posso prorrogar essa consulta, né? Eu não preciso ir lá na clínica agora. E com a a gente oferecendo esse serviço de teleconsulta, de videoconsulta, o paciente ele não precisa se deslocar, perder esse tempo com deslocamento. Mas eu posso estar agendando essa teleconsulta da minha casa, e isso é bom, e esclarecer, né? Então, isso é bem bacana. E aí vem muito ao encontro também de a atenção primária, essa atenção integral à saúde nesses momentos de crise que a gente está vivendo. Agora a gente estava acabando de sair de uma crise, né? Estávamos retomando de uma crise. Verdade. E aí veio esse cenário agora, né? E na atenção integral à saúde, na atenção primária, nós conseguimos racionalizar esse recurso, né? Trabalhar mais com a equidade, ou seja, dar mais para quem precisa de mais. Então, por que eu consigo fazer isso na atenção primária? Porque eu conheço o paciente como um todo. Porque o meu paciente, ele sabe que ele não precisa ir direto no pronto-socorro. Hoje, as nossas agendas de teleconsulta, nós estamos com a agenda, o nível de ocupação, mesmo sem ter inaugurado as nossas clínicas, com 97% de ocupação das nossas agendas. Quer dizer, houve uma abertura mesmo. Eu acho que essa pandemia, ela foi um acelerador desses processos. Eu mesmo, que você conhece muito bem o trabalho, o Fisioclube, a ferramenta que a gente tem, né, de acompanhamento via plataforma, a gente tinha uma resistência muito grande nisso. E nesse último mês nós tivemos 13 mil acessos. Então, ou seja, o paciente que entendia que não, aqui a gente tem muita cultura de eu vou ao médico, eu vou ao fisioterapeuta e você é responsável pelo meu tratamento, né? Eu tô aqui te ouvindo, eu já trouxe o meu corpinho, agora você resolve o meu problema, né? E a gente viu que, assim, no Fisioclube, as pessoas estavam em casa, não tinham uma outra alternativa e realmente se colocaram à disposição para fazer. E foi impactante perceber o resultado de engajamento, de resultado, de uma ferramenta que existe há 7 anos, quer dizer, que foi extremamente disruptiva, e hoje a gente vê que está tão atual, né? E é uma forma também, sabe, Patrícia, que eu acho que você colocou muito bem. A gente vai dar atenção à pessoa presencialmente, a quem precisa realmente. Sim. E é importante ter uma alternativa para aquele que tem condição de fazer, né?
Por que ele precisa lotar o sistema de saúde, lotar os hospitais, os prontos-socorros, com uma situação que pode ser contornada, né? Pode ser orientada. Você deu um exemplo muito bacana aí mesmo, que é de pronto-socorro, né? Quantas idas desnecessárias por pronto-socorro, né? Então, assim, como os nossos pronto-socorros, eles ficam super lotados por essas queixas leves, esses agudos leves, que com uma teleconsulta, e veio realmente disruptivo, né? Com uma teleconsulta mesmo eu conseguia resolver. Então, hoje, nós fizemos esse indicador lá, e nós conseguimos reduzir, assim, significativamente essas idas desnecessárias ao pronto-socorro. Exatamente por isso mesmo, por essa conscientização, né? Isso é bem bacana, né, Paty? E o Eloy colocou aqui que eu acho que é realmente criar uma cultura diferente em saúde. Chegou a hora das pessoas entenderem, né, fazerem as escolhas e estarem à frente da decisão do que elas querem fazer com a saúde. Acho que não só as organizações, mas é um processo educativo que tem que ser amplo, global, né? A pessoa precisa ter mais foco. Eu ouvi uma pesquisa outro dia de que depois que acabava a novela, o pronto-socorro lotava. Então, assim, as pessoas usam uma instituição que deveria ser para casos graves hoje para consultas eletivas. Mas sabe o que é bem bacana, Paty, nisso aí também? Que eu acredito que tem uma ponto aí para melhorar nosso, como sistema de saúde como um todo, que é um dos atributos essenciais da atenção primária, que é o acesso. Então, porque muitas vezes os nossos pacientes também, ele vai direto para o pronto-socorro. Porque no pronto-socorro eu vou conseguir ser atendido no mesmo dia. E se eu for estar agendando uma consulta com o meu médico, eu vou conseguir a agenda com daqui a 14, 15 dias, né? E o que é bacana também na atenção integral à saúde, que nós fazemos esse controle das agendas também desse acesso. Como que funciona isso, Patrícia? A partir do momento que esse paciente ele entra em contato conosco, a gente agenda esse paciente em até 8 horas da solicitação desse paciente. A gente trabalha com esse acesso avançado. Então, não é de acordo com a demanda do paciente. Quando eu conheço esse paciente, né? Esses pacientes que são hiperconsultadores, então tem várias estratégias que nós utilizamos. Eu lembro que quando eu estava como enfermeira assistencial ainda, teve em uma das clínicas, tinha uma paciente minha, uma senhora, que ela ia quase todos os dias na clínica procurar atendimento. E aí eu falei, opa, vamos fazer o contrário? Eu com a médica de referência. Vamos agendar ela. E quando ela não vier, eu vou entrar em contato com ela para agendar. Então, antes dela procurar, eu já agendava. Então, ela tinha consulta todas, um dia sim, um dia não. Um dia comigo, um dia com a médica. E aí foi chegando, e quando ela faltava, eu ligava. Ela falava, mas Paty, eu não aguento mais vocês. Então, ou seja, a gente conseguiu, e aí a gente e nós conseguimos tratar essa paciente e ela parou. E aí ela começou a vir a cada 15 dias, a cada 20 dias, a cada 30 dias, porque assim, é valorizar também a queixa do paciente, né? Por que ela ia lá, estava procurando demanda espontânea todos os dias? Porque ela queria só ser ouvida. Exato. E as pessoas estão muito inseguras, né? A gente vê agora, com toda essa pandemia, a insegurança em relação à saúde, ela sempre existiu. Porque se você percebe que uma pessoa tem uma queixa, ela precisa procurar no mínimo 3 opiniões, e aí é o paciente que tem que fazer o julgamento da patologia, da doença dele, com a metodologia que ele vai usar para se tratar. Isso é algo que traz uma insegurança incrível, porque as consultas normalmente são rápidas, o médico não conhece o paciente profundamente, não sabe a história pregressa dele, né? Não colhe mesmo a história. Sim. Então, você chega numa consulta, você já tem um pedido sequencial de exames, que é igual para todo mundo.
E essa insegurança gerada por esse processo faz com que o paciente fique voltando ao sistema de saúde, fazendo 2, 3 exames, se submetendo muitas vezes a ressonâncias magnéticas e radiações, simplesmente porque ele não tem o que você citou, né? Que ele não é guiado pelo tratamento dele, ele não tem essa referência aonde ele está num sistema confiável. Sim, e isso é com a atenção, tem vários estudos, e eu tinha até mesmo lá da outra operadora que eu trabalhava, uma redução significativamente desses exames desnecessários. Então, com a atenção integral à saúde, a gente consegue reduzir essas intervenções desnecessárias, de exames desnecessários, né? Então, não é um plano de saúde barato, não. Então, quando a gente vai falar em atenção primária à saúde, atenção integral à saúde, a gente não vende preço. E aí a gente sai de um contexto de quantidade, né? Por muito tempo oferecendo quantidade e especialidades, quanto mais especialistas, melhor. E nós viemos oferecer agora qualidade. Então, eu estou vendendo agora qualidade, né? Então, isso é muito bacana. E na doença crônica, eu percebo, pelo menos na minha prática, assim, 2 estágios muito bem definidos, que eu chamo um estágio contemplativo, aonde a pessoa não tem vontade de mudar. Ela olha para aquela situação, ela não quer mudar os hábitos dela, ela quer um resultado, né? E a gente tem aquele estágio de ação, onde ela realmente disse, não, a partir de segunda-feira eu vou mudar meu hábito, eu vou iniciar minha dieta, eu vou procurar um tratamento, né? E ela já... Como que a gente faz para melhorar a adesão dessa pessoa quando ela está nesse estágio? Quais são as estratégias que você tem, que você percebe que a pessoa até chegou a procurar o sistema, o médico, mas ela falta, mas ela não se apropria daquele processo? A primeira coisa que nós precisamos perceber, né, que a gente precisa perceber nessa consulta, e tem ferramentas para isso, qual é o estágio que esse paciente está. Ele está na fase de negação, ele está na fase de contemplação, na fase de pré-contemplação. E para cada fase dessa, eu tenho instrumentos para eu estar utilizando com esse paciente. Então, o paciente que está na fase de pré-contemplação, não adianta eu passar um tratamento, né, prolongado, longo, que ele não vai. Então, e eu conhecer as dores desse paciente. Então, assim, porque o que esse paciente, o que faz? E aí a gente vai também pelo lado emocional desse paciente, né? Quais são as dores? Que momento que ele está? E o que eu posso usar como intervenção? Eu posso usar apoio da família? Será que é o momento de utilizar apoio da família? Ter esse apoio nuclear também? Em que momento? E a gente precisa entender, e o que é bacana, porque como trabalha toda uma equipe, ele passa por uma consulta com o enfermeiro, com consulta com o médico de referência, e eles referenciam para a equipe nuclear ali dentro mesmo, fisioterapeuta, nutricionista. E ali a gente aplica essas ferramentas que nós vamos estar entendendo em que momento que ele está, para a gente utilizar a abordagem ideal para aquele paciente naquele momento. Quer dizer que você estuda o perfil e o momento do paciente para gerar para ele o melhor processo de tratamento. Isso é uma coisa que, honestamente, eu não tinha visto, eu não conhecia até agora. Porque nós usamos algumas ferramentas aqui no Instituto e todas as vezes que eu cito isso, né? Você depois vai falar da sua equipe, você também usa muitas estratégias para manter a equipe motivada para esse trabalho que você me contou. Eu quero que você fale, mas assim, olhar o paciente com as inquietações dele, entendendo o momento dele, é algo que eu nunca vi em nenhum processo de saúde, em nenhum projeto desses que eu entrei. E eu acho que isso é um diferencial enorme, porque a pessoa ela é tratada como uma unidade. A gente não consegue, na fisioterapia, eu não consigo separar o corpo da mente, do psique.
Uma pessoa que tem dor crônica, ela chega, ela tem raiva, ela não consegue entender que você está ali para ajudar, ela quer te agredir, porque ela está naquele processo há tanto tempo. E uma das coisas que eu falo muito no meu treinamento da equipe é: isso não é pessoal, isso é um momento que a pessoa está passando, que a gente tem que entender. E como muda até a face, né, Patrícia? A gente vê a pessoa depois de um tempo, o rosto, o sorriso. Eu trabalho muito com equipe, Paty, isso assim, desde do meu call center até a menina da higienização, a senhora da higienização, que faz, porque assim, eu falo, gente, cada um tem uma peça, tem um papel super importantíssimo aqui. E trabalhar essa equipe e ver esse momento para cada um perceber qual é o momento. Se o paciente ele chega lá agitado, a gente optou por trabalhar em um sistema de saúde. E geralmente as pessoas vão nos procurar, e eu falo muito com a equipe, não quando ela está no momento mais feliz da vida dela, exceto, né, a gestação, que está ali feliz, né, fez o planejamento, né? Mas assim, as pessoas estão acostumadas a procurar o serviço de saúde quando ela não está bem. E quando ela chega muito agitada, né? E as pessoas elas reagem de forma diferente também com essas dores. E aí, para o profissional entender que aquilo ali, para a recepcionista, para o meu operador de call center, para entender que não é com ele, que é sim com a pessoa, né? Não é sobre mim no momento que eu estou atendendo, mas é sobre o outro. E aí, o que é bacana, eu trabalho muito com equipe, tenho um cuidado muito grande que eu falo com o time. Eu falo, gente, vocês, talvez eu sou a peça menos importante de todo esse contexto. Porque quem é o cartão de visita de todo o processo é vocês. Então, assim, a equipe ela precisa estar muito engajada, né? E eu costumo brincar com eles, é como uma engrenagem, onde todo mundo precisa ter essa sinergia com toda a equipe. E não tem aquele médico, o médico é mais importante, ou a fisioterapia é mais importante, que a menina da higienização, a senhora da higienização não tem o seu grau de importância. Não. Todos têm o seu grau de importância, todos têm um papel fundamental, essencial para a excelência desse processo, né? E aí eu falo muito com a equipe, é cuidar de quem cuida, tá? Aí a diferença, né? Eu falo, na Unimed, a gente tem uma cultura, Paty, do jeito de cuidar. Então, o jeito de cuidar, a Unimed, que ela tem os pilares, que é o acolher, é o confortar, é o encantar, é o individualizar e o profissionalizar. E eu falo, como vocês... E quando a gente fala de cultura, cultura ela não se ensina, cultura ela se vivencia, né? E aí eu falo, tem todo esse processo de vivenciar, de cuidar e exemplo, e dar exemplo, né? Dar exemplo. A Ana Paula está aqui, Rosentini, e ela é responsável hoje por fazer esse processo de cultura de excelência de atendimento no Hospital 9 de Julho. E a gente fala muito de como isso é algo que, quando a gente consegue criar essa cultura de excelência de atendimento, parece que qualquer pessoa que entra dentro da equipe, que destoa, isso fica muito claro. Porque quantas vezes a gente vê que o paciente ele vai abordar as queixas, a insatisfação dele na hora do cafezinho. E o quanto a pessoa da limpeza que está ali vai escutar e poder trazer para a equipe aquela inquietação, né? Aqui está também o pessoal da Clínica Fisiotrauma, Roberta. Eu tive semana passada com elas em videoconferência e eu falei, né? E elas acharam muito interessante que a primeira pergunta que eu faço na avaliação do paciente é: qual é o seu sonho? Porque quantas vezes a gente está pronto para dar um modelo de atendimento, mas a expectativa da pessoa é outra. Às vezes ela vem procurar você porque ela quer voltar a jogar tênis, mas é uma imagem que ela tinha quando ela tinha 15 anos, hoje ela tem 60. Quer dizer, a gente precisa alinhar essa expectativa em saúde. Normalmente as pessoas têm um anseio de às vezes, carregar um problema cronicamente por anos, e elas vão te procurar e elas querem, em uma semana, ter aquela resposta, né? Então, colocaram aqui, a dor do paciente, a situação, ela não é única, ela tem que ser
atendida de forma individual, né? Isso aí. Customizada. É isso aí. E a equipe, Paty, quando você trabalha de forma diferencial com a equipe, mostra essa importância que eles têm. E tem esse cuidado no ouvir. Eu falo sempre quando eu entro numa equipe para conhecer o meu time, eu pergunto para eles, além de ser médico, de fazer consulta, o que mais você sabe fazer? Qual é o seu talento? E aí uns falam, eu toco, no trabalho que eu fazia antes, eu sou masoterapeuta, tenho uma enfermeira. Uau, que bacana, masoterapeuta. E o que você acha de fazer uma sessão de masoterapia com os colaboradores aqui? Então, ao invés de você trabalhar atendendo Incrível! vamos atender os nossos pacientes. Então, assim, eu faço roda de conversa, eu tenho essa expertise em conduzir, em dar aula de canto, yoga. Então, eu vejo quais são esses outros talentos que a equipe tem para também desestressar a equipe, né? Porque como esse cuidado deles é importante. A partir do momento que a gente cuida, que nós temos um olhar diferencial para eles, muda todo o contexto, eles se sentem acolhidos e eles vão fazer esse mesmo acolhimento para os nossos clientes também. Isso é muito bacana. Eu estava discutindo, o Domênico está aqui com a gente, a Mônica, ele está na Suíça, ele trabalha com negócios em saúde também, e a gente estava discutindo essas diferenças, né? E esse método que eu trabalho veio da Europa, e lá a ideia, né, de cuidado, de prevenção, ela é uma ideia muito mais... As pessoas envelhecem entendendo que elas vão cuidar da casa delas, da comida, do jardim, elas têm que andar, elas pegam o metrô, então elas sabem o que elas vão ter que enfrentar no futuro e elas começam precocemente fazendo investimentos na saúde dela. E esses investimentos é todo dia um pouquinho, desmistificar a questão assim, a atividade física é importante, mas o quanto eu devolvo para minha ferramenta, a maior ferramenta de vida que é o corpo, o que eu desgasto dela. É algo que eu costumo sempre dizer. Eu uso meu corpo o dia todo para tudo. Agora, mais do que nunca, a gente está em home office de um dia para o outro, as pessoas não se prepararam, não tem estrutura. O quanto de orientação a gente tem de o que eu posso fazer de tão simples todo dia para cuidar da minha saúde e para ter autonomia, como o Eloy colocou. Eu preciso envelhecer com autonomia. A gente diz aquele ditado, né? Se a juventude soubesse, se a velhice pudesse, porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente não sabe, né? O quanto a gente deveria ter feito aquilo há muitos anos atrás e que o nosso preço a pagar seria muito, muito menor. Então, eu gosto sempre de deixar um insight, assim, o seu trabalho é incrível. Eu acho que isso... Eu não vou falar aqui, né, de todo o processo de saúde. A gente sabe que cada empresa tem uma filosofia e uma estratégia, mas acho que essa estratégia vai revolucionar não só o sistema de saúde, mas como as relações entre prestadores e a relação que o paciente tem também com a operadora, com o sistema de saúde ao qual ela está engajada, de respeito, de entendimento, que o paciente também tem que ter essa educação do uso, né, adequado do sistema de saúde, que a gente sabe que muita gente não tem. E acho que esse processo educativo que você, né, está instalando, ele vai aos poucos trazer esse engajamento de todos esses players aí na saúde. E eu queria te deixar uma pergunta que é assim, você apostou num modelo extremamente disruptivo no que diz respeito à fisioterapia, né? Você apostou no modelo do Fisioclube para esse sistema em São Paulo, que eu tive o prazer de estar aí participando da tua equipe. E eu queria saber de você, assim, por que você fez essa aposta? O que você viu nesse modelo que você acha que pode agregar no seu sistema?
É exatamente isso, Paty, que nós falamos anteriormente, é ver esse paciente como um todo. É não só estudar de forma verticalizada, né? Pedaços, o braço, o ombro, mas ver o paciente como um todo. Então, assim, como eu tô, como contexto, se eu não tô bem mentalmente, não adianta que a minha dor de coluna não vai passar, a minha dor na cervical não vai passar, se você não entender por que daquela dor cervical, entender um pouquinho qual é o contexto, né? Qual é o que os meus bastidores, saber um pouquinho dos meus bastidores. Porque se eu não conheço os bastidores, eu não consigo tratar. O seu trabalho é bem bacana porque você não trata partes. Você tem as especialidades, tem os exercícios, né, para coluna, para ombro, para o pé, mas você trabalha, vê o paciente, o indivíduo como um todo e um ser único. Tanto que os exercícios, né, as atividades, as plataformas, elas são individuais. Então, isso que me chamou mais a atenção e fez com que nós fechássemos essa parceria com o seu instituto. Na verdade, assim, cada movimento desse método, que tem 800, mesmo tendo protocolos direcionados para coluna, para joelho, todos os exercícios, eles são globais. Porque aquilo que a gente estava falando, quantas vezes a gente recebe pacientes com indicação cirúrgica de coluna, por exemplo, e você vai ver, ele pisa torto, ele tem uma artrose de quadril, ele tem outras queixas que levam a coluna aos poucos a adquirir, a ter aquela sobrecarga, e aquele paciente vai operar uma coluna e é o começo de um processo terrível, né, de inúmeras cirurgias e sofrimento, porque a causa do problema não foi olhada, não foi tratada. Isso então, é bacana nós temos hoje 64% dos pacientes com indicação cirúrgica de hérnia de disco, seja cervical ou lombar, que as causas não estão no local. Apesar de ter adquirido a hérnia de disco com a sobrecarga, a pessoa tem outro tipo de problema e vai para uma cirurgia, põe placa, parafuso, fixa a coluna e sai dali com um problema maior ainda. Então, isso porque muito você vai na causa raiz, né, Paty? E Exato. não sim na dor daquele momento. Mas antes de ter aquela dor na coluna, o que será que está impactando? Então, isso que é bacana, né? Estudar a causa raiz. Porque mas se é eu mesmo trato se só você de forma faz pontual, né? Eu não vou resolver se eu não tratar a causa raiz. Isso, mas é o processo, se a gente pensar no processo da criação do seu modelo, ele é exatamente isso, né? Porque quando você cria um modelo multidisciplinar, um modelo de escuta do paciente, se eu pegar esse modelo, empiricamente entender aonde a metodologia que eu trabalho está baseada, ela é igualzinha. Porque ela olha os anseios do paciente. Para você ter uma ideia, o nosso trabalho ele está fundamentado, antes de qualquer coisa, sobre a forma de respirar. Porque é a primeira coisa que você faz para diminuir a sua ansiedade, para dormir melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. E o diafragma, se eu for pensar mecanicamente, ele está inserido na coluna. Então, se eu tenho um problema respiratório, eu posso adquirir uma dor lombar. Então, assim, o corpo está todo interligado. A gente podia ficar horas falando disso aqui, mas eu me identifiquei demais quando eu assisti pela primeira vez, né, esse convite de ir nesse seminário para apresentar um modelo de atenção integral à saúde. Eu falei, meu Deus, assim, esse método que eu trabalho foi criado há 100 anos atrás. E eu falei, como que aquela mulher conhecia isso? Assim, como que a doutora Henri Fried, ela pensou nisso, na maneira como ela criou? Eu fiquei realmente encantada, sabe? De ver, assim, a Maria Helena está falando aqui, é uma querida, está falando no processo de humanização. E é realmente isso que a gente vê, está na hora do nosso paciente, do nosso cliente,
se sentir acolhido. E isso eu vejo no seu trabalho, essa humanização, entendendo que a pessoa ela tem os profissionais de saúde como um veículo, como profissionais capacitados para levar ela por uma trajetória, um percurso, mas que ela tem que se sentir segura naquilo. Sim. E aí ela adere, e aí ela abre o coração. É o que a gente fala muito de vínculo, né? De vínculo. E esse vínculo, ele é essencial para o nosso trabalho, né? A partir do momento que eu tenho um vínculo com você, com esse profissional, com essa enfermeira, com esse médico, com o físio, eu confio nele. Se eu confio, então vamos lá, qual é o tratamento? Qual é a melhor forma? Vamos lá, me ajuda a fazer essa gestão do cuidado. Verdade. Você sabe que, assim, 40%, né, das chances que a gente tem de desenvolver uma doença crônica não transmissível está ligado ao nosso estilo de vida. E eu acredito que esse trabalho que a gente está fazendo aí, ela vai impactar. E a própria Covid, acho que esse momento que a gente está vivendo está mudando o conceito que as pessoas estão refletindo sobre isso. Sim, e acho que pós-Covid nós vamos ser responsáveis. Assim, acho que a situação que a gente vai ver lá na frente, ela vai partir das nossas escolhas. E principalmente na mudança de estilo de vida. Então, eu queria, assim, a gente tem aí 10 minutinhos e eu gosto, sabe, Patrícia, de nas nossas lives, eu acho que o nosso papel, né, na área da saúde é modificar, impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, positivamente. Então, eu queria que você deixasse assim um insight de tudo que a gente conversou, que você deixasse assim uma frase que pudesse trazer para essas pessoas que estão nos ouvindo insights de mudança, insights do que você acredita na saúde, que possam realmente ser um diferencial para elas. O que eu costumo fazer muito assim com os nossos pacientes e com a equipe mesmo para refletir, né? Quem sou eu? Porque, como você mesmo diz, o que eu estou fazendo hoje vai refletir no meu amanhã. Então, quais são as ações que eu estou colocando hoje, que eu estou fazendo hoje, que vai me ajudar a ter uma melhor qualidade de vida amanhã? O que eu estou fazendo? E como eu me vejo daqui 2 anos? Né? Então, assim, é sempre projetar. Onde eu quero estar daqui 1 ano? E a gente faz planejamento para tudo. E por que a gente não pode fazer? Então, gente, pegar esse planejamento... E aí, Paty, daqui 6 meses, onde eu quero estar? Da minha saúde. Eu quero estar... Por que eu preciso me alimentar melhor? Por que eu preciso fazer uma reeducação? Não, eu não preciso estar lá, não tenho condições de ir numa nutricionista agora, mas o que é saudável? O que eu posso agregar na minha alimentação? Que vai tornar mais saudável, que vai estar me ajudando. Então, assim, é começar com pequenos passos. E atividade física. Nossa, eu não consigo, mas eu não tenho tempo para fazer. Eu moro em um prédio. E aqui o que eu faço? Nossa, eu não tenho tempo para ir na academia. Tá, mas eu vou levar o lixo de manhã, então eu desço e subo as escadas. Então, assim, são 20 andares todos os dias. E aí eu consegui fazer, uau, que bacana, né? Consegui agregar mais isso. Então, se eu não tenho tempo para ir na academia, eu consigo fazer em casa. Então, são pequenas ações. Não vão fazer grande, não, procurando mudanças bruscas. Eu não consigo malhar todos os dias, eu moro em prédio. Vou fazer aí 3 dias, descer as escadas 3 vezes na semana. Descer e subir. Vou começar com 5 andares, aí eu vou aumentando. Então, assim, para tudo na nossa vida requer um planejamento, como você mesmo falou. Se eu quero comprar um apartamento, se eu quero trocar de apartamento, se eu quero trocar de carro, eu vou fazer um planejamento. Quanto que eu preciso economizar? O que eu preciso comprometer do meu orçamento para isso? E assim é com a minha saúde.
Então, assim, atividade física, o que eu consigo fazer? Moro em prédio? Não moro? Moro próximo do trabalho? Dá para eu ir andando? Não, eu vou de ônibus, mas eu posso pegar, ao invés de eu pegar no ponto mais próximo de casa, eu vou pegar eu vou andar mais um pouquinho, vou pegar no segundo ponto. Então, são pequenas atividades que você pode estar fazendo, que pode estar agregando e muito a longo tempo, porque quando a gente fala de saúde, de você ver esse resultado, você não consegue ver a curto prazo, e sim a longo prazo. E ter essa consciência também de pessoa. Então, assim, eu sou o bem mais precioso que eu tenho. Exato. E eu tenho um porquê hoje. Porque, eu tenho medo de morrer, um exemplo, por conta da minha filha. Então, assim, quem é que vai ficar com a minha filha? Por conta da minha mãe, dos meus pais. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou cuidar de mim pensando neles. Porque se eu tô bem, tudo ao meu redor vai ficar bem. Então, assim, é me tratando como um tesouro, como uma joia. O que eu posso estar fazendo para estar prolongando esses dias de vida, né? E com maior qualidade também. Eu coloquei aqui uma frase, então, pegando tudo que a Patrícia deixou como insight para a gente, que está nas nossas mãos cuidar da nossa maior ferramenta de vida, que é o nosso corpo. E quando eu falo corpo, é o todo, né? Corpo e mente. E começar hoje com o que é possível. Comece hoje com o que está à sua frente, com o que está dentro das suas possibilidades. Porque se a gente der um passinho hoje, a cada dia a gente vai conquistando um passo maior, não é? E aí, Paty, eu queria propor, como não podia ser diferente, finalizar a nossa live com uma dica de exercício. Eu queria perguntar aí para o pessoal se vocês sabiam que é possível espreguiçar a coluna. Você sabia disso? Quando a gente acorda de manhã, a gente não espreguiça, isso não é bom para acordar o nosso corpo? Então, cada vértebra da coluna tem um disco, tá? E que ele achata e a gente perde altura com o tempo. Se nós perdermos 1 milímetro em cada vértebra, a gente vai perder 3 centímetros de altura. Que a gente tem 33 ossinhos na coluna. E é comum a gente envelhecer e dizer, nossa, eu diminuí de altura. Então, eu vou finalizar nossa live com uma dica de como que a gente recupera rápido, de forma objetiva, que dá para fazer em qualquer lugar a altura da nossa coluna. Então, é o seguinte, eu vou ficar em pé aqui para vocês verem melhor. Eu vou entrelaçar os dedos da minha mão e vou colocar exatamente aqui, nessa região do pescoço, aonde eu tenho o osso da minha cabeça. Então, eu vou ficar em pé, abrir bem os meus cotovelos. Deixa eu fazer também. Então, faz que é uma delícia, Patrícia. O olhar no horizonte, a barriga bem contraída, entrelaça os dedos das mãos. E agora nós vamos inspirar. E na hora de soltar o ar, a gente puxa a coluna para o teto. Traciona com as nossas mãos. A gente puxa, 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 puxa. E depois relaxa, deixa voltar. Inspira de novo. E na hora de soltar o ar, puxa a coluna para cima e vai sentindo como ela estica lá no meio das costas. Você conseguiu perceber, Patrícia? Legal, show, incrível. E depois disso, primeira coisa que a gente vai perceber, a leveza da cabeça em cima do nosso corpo. Porque a cabeça pesa de 5 a 6 quilos. E a gente faz isso segundos e toda a circulação, toda a inervação vai atuar de forma muito mais íntegra, é rápido, é fácil. E eu queria deixar isso aqui para dizer para vocês, tem um monte de coisa que está ao nosso alcance. Basta a gente sair daquele estado, né, de pré-contemplação, de contemplação e passar para a ação. Agarrar as dicas e as oportunidades que as Patrícias trouxeram para vocês.
Não é isso, Xará? É isso aí. E é bacana, né? Porque eu tava com uma tensão aqui, então esse exercício já melhorou, né? Legal, sensacional. Então, E são coisas simples e que faz a diferença, né? a gente, até eu vou te contar uma novidade, já que você me deu um presente hoje. Lá no nosso aplicativo, a gente vai trazer para os clientes um ícone que é alívio imediato e o outro que é do tratamento. Então, essas dicas rápidas que ele pode fazer em qualquer ambiente, é só ele clicar, colocar qualquer região do corpo que ele quer aliviar naquele instante e ele vai ter uma dica rápida, de segundos. Uau!